Que bênção, queridos, que louvor abençoado, né? Como é bom estarmos juntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e o seu aplicativo em João 11. Mohamed, eu queria que você soubesse que é uma alegria, meu irmão, ter você aqui conosco hoje, tá? Que Deus possa abençoá-lo, tá? A casa é sua, venha sempre, esteja sempre conosco. Eu vou pegar minha Bíblia, por favor. Abra em João 11, nós vamos continuar, queridos, falando hoje sobre a nossa série, né, sobre cuidado, sobre ser transformado, obrigado, querido, sobre ser formado para cuidar. E eu queria que você abrisse em João 11, hoje o texto é bem legal, né, o texto sobre o amigo de Jesus, Lázaro. Todo mundo já ouviu falar sobre Lázaro, né? Valeu, Gabi. Rapaz, o louvor tá cada dia mais coisa linda, viu? Né? Os irmãos, eles foram tomar uma água, mas que alegria ver cada um aqui servindo. E Mohamed, o que você achou hoje? A banda, coisa linda, né, cara? Maravilhoso. Bênção demais. Esse tempo eu não passava por uma situação dessa. Ô, rapaz, agora vai ser sempre. E esse violeiro aí, viu? Rapaz, coisa linda tocando, hein, bicho? Eu queria que vocês abrissem, queridos, em João, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 45. Do verso 1 ao 45. Nós sempre falamos, e é legal quando temos visitantes aqui, né? Viu, Mohamed? É prática nossa. Tudo que nós trazemos de oferta, de dízimos, aqui é usado, é feito com transparência. Todos nós somos aqui voluntários, tá? Então, cada irmão que serve aqui, hoje os irmãos que serviram aqui tocando, nosso querido Claudinho que está aqui, né, nos abençoando com as projeções, né, os irmãos que receberam, a irmã Leila que foi para ensinar e abençoar a vida das crianças no Kids, todos, né, fazem isso com um coração voltado ao serviço, tá? Então de forma voluntária. Nós agradecemos ao Senhor por a vida de cada um dos irmãos, né? Nós somos uma comunidade tomando forma, um neném de 2 anos de idade, e você que quer servir conosco, quer estar mais próximo, né? Como a irmã Jane, hoje é a nossa querida irmã Jane, maravilhosa, né? A nossa querida mãe, a avó de intercessão, né, de toda a igreja. Hoje foi quem nos recepcionou ali fora, então que bênção estarmos juntos. Que você faça parte, né, que você viva conosco, né, nesse momento. Então, nós vamos hoje ler o capítulo de João, capítulo 11 de João, o livro do melhor amigo de Jesus. Hoje teremos um momento super especial, que é a mesa do Senhor. Então, esteja firmado no que nós vamos falar hoje. Quem achou, diga achei. E o nosso Claudinho já colocou ali também na projeção. Bênção demais. Então vamos juntos. Não podia começar a ler sem registrar a presença especial do nosso querido Miguel, né? Aê, Miguelzinho! Eu tava aqui assim, ó, aí eu falei assim, está faltando alguma coisa. Eu falei, mas como não, Miguel? Miguel, seja bem-vindo. Você foi aguardado, nós oramos por você. Deus te abençoe, Miguel. Que alegria, viu, Neto e Thay, tê-los aqui, né? E que mãe, né, Neto? A nossa querida irmã Thay se tornou. Deus abençoe, viu, Thay? Netinho, de pai. Como é que tá essa jornada de pai, Neto? Tá ótimo. Tá ótimo. Que bênção, queridos. Nós amamos vocês. João 11... No versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era da região de Betânia, do povoado em que Maria e Marta, sua irmã, moravam, né? Inclusive, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com cabelos. Todo mundo lembra disso. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente, que era Lázaro, era um dos melhores amigos de Jesus. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro, os 3 irmãos. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Vale dizer que aqui, nesse momento, as pessoas elas queriam apedrejar Jesus, porque Jesus estava curando aos sábados. Então, pela lei, pela Torá, o sábado era o dia do descanso, mas Jesus estava curando. Jesus acabara de dar a visão a um cego. Um coxo havia sido curado. E aqueles que olhavam Jesus curando falavam assim, mas é sábado. E os saduceus queriam, os mestres da lei, queriam atacar Jesus. Mas ele olha para os seus discípulos e diz o quê? Nós voltaremos a quem? A Judéia. Nós acabamos de ler, nas 2 últimas semanas, sobre Jesus mudando a rota, encontrando com a mulher samaritana. Jesus mudando a rota e se pondo em risco para ir ter com Lázaro. E aqui ele continua. Depois disse aos seus discípulos, nós vamos voltar para a Judéia. Olha o que os discípulos disseram. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e ainda assim queres voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus quer dizer aqui é que ele sabia o que estava fazendo, ele vivia para o Senhor Deus. Depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo-lhes, no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus, essa é a sua palavra. Obrigado pelo seu amor que é derramado sobre nós. Obrigado porque, mesmo sendo um Deus tão grandioso, o Senhor se compadece e o Senhor se importa conosco, Pai. Não sou nada mais do que um instrumento em suas mãos. Que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações hoje. Que o Senhor se mova entre nós, Pai. Que o Senhor abençoe a vida daqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui, Pai. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam, Senhor Jesus. Obrigado pela vida do Mohamed, Senhor. Obrigado pela vida do nosso querido, amado Miguel. Amém. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da nossa série da Quaresma é Formados para Cuidar. Nós somos a geração mais conectada com IA. A gente tem inteligência artificial, mas nós nunca fomos tão distantes de tocar o outro, de olhar com compaixão nos olhos dos outros. E Jesus, nesse momento, eu queria só lhe posicionar no texto. A gente sempre fala, né? Todo texto sem contexto se torna um pretexto. E nesse momento aqui, o Senhor ele estava curando. E os judeus estavam vociferando. Eles queriam atacar Jesus. Qual era o crime de Jesus? Jesus tinha acabado de curar um cego em pleno sábado. Meu Deus! O cara o Mohamed pegou a maca em que vivia e começou a andar. Os caras, não, quem é esse cara? O tanque de Betsaida contava com um coxo há 3 décadas. Aquele mesmo coxo levantou e saiu andando. E eles perguntaram, quem é esse que cura no sábado? Daqui a pouco o cego tem a visão devolvida. O Senhor começou a fazer muitos milagres, prodígios, maravilhas. E aqui entra uma coisa importante. O nosso Senhor Jesus, Ele nos ama integralmente com um amor incondicional. Jesus ele poderia ter se preservado. Você concorda comigo? Jesus poderia ter se preservado, irmã Jane. E ele disse assim, nós voltaremos à região da Judéia, porque eu irei ter com Lázaro. E aqui tem alguns detalhes culturais. O judeu, o povo antigo no geral, até os gregos também, eles acreditavam que até o 3º dia poderia haver uma reversão e que, em alguns casos de doenças, o paciente ali em questão ele poderia voltar à vida. E não é por acaso que o Senhor esperou 4 dias. São detalhes. Olha como a Bíblia ela é poderosa, meus queridos. São detalhes que falam muito ao nosso coração. Quando o Senhor ele ouve de Lázaro, que era alguém a quem ele amava muito, ele diz o quê? Eu
permanecerei mais 2 dias. Primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos é que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vivemos debaixo da dependência dEle. O nosso coração está nele, em quaisquer circunstâncias. E aqui, Jesus ele olha para os discípulos e diz assim: nós vamos voltar, mas no tempo adequado. Nós vamos voltar à Judéia, mas no tempo oportuno. No verso 14, olha que incrível. Então lhes disse claramente: Lázaro já morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam agora. Olha Jesus falando aos discípulos: nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, no verso 16: vamos também para morrermos com ele. Olha o que Tomé, todo mundo lembra de Tomé, né? Tem aquela pintura do impressionista, né? Do pintor italiano Caravaggio, Tomé de Caravaggio, que é quando naquela pintura ele coloca Tomé pondo o dedo no lado do nosso Senhor, né? Nas chagas do nosso Senhor Jesus. Quando Tomé ele diz assim: eu só acredito quando eu pôr o olho, quando eu ver Jesus. Todo mundo lembra disso. E quando eu gosto de falar sobre isso, né? Essa semana eu estava lá no trabalho e falando sobre Jesus e tal. E o colega que estava falou assim: cara, é legal, cara, de ouvir você falar como Jesus, então eu não sou muito religioso. Eu também não. Eu sou um ex-ateu, bicho. Ele olhou para mim e disse: como assim, velho? Então, eu sou o Tomé que o Senhor abraçou, irmão. Eu sou o Tomé que não foi rechaçado. Porque imagine, Jesus, depois de ter feito milagres e maravilhas, ele poderia ter olhado para Tomé e falado assim: ô Tomé, na moral, meu irmão, quem você acha que você é, bicho? Eu ressuscitei, eu já toquei o terror, eu já fiz coxo andar, eu já ressuscitei os caras dos mortos. Quem você acha que você é, Tomé? Aqui, mais uma vez, entra Tomé. Tomé entra e fala assim: Jesus, você é o nosso mestre. Nós confiamos em ti. Mas veja, Jesus, os caras vão fazer um cerco e vão lhe assar na brasa. Facinho. Tomé está dizendo assim: tá bom. Ele não, mestre, vamos seguir com ele. Então vamos todo mundo morrer, vamos lá. Vamos todo mundo junto. Acho que Jesus olhava para Tomé e falou assim: esse bicho é ousado, né? Tal do Tomé. Só que olhe como o Senhor ele é maravilhoso, irmãos. Olha como o Senhor ele é maravilhoso, ele é paciente, é longânimo, é um Deus maravilhoso que não nos abandona, que não nos deixou. Imagine, ele olha para Tomé e diz assim: Tomé, confia em mim. Nesse momento, Jesus está olhando para as dificuldades, para as circunstâncias, e está dizendo assim: eu sou quem sou, eu sei a que vim. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que, meu irmão, você é tão amado pelo Senhor, e Jesus ele nos aponta diversas vezes, e que mesmo correndo perigos de morte contra a sua vida e dos discípulos, ele fez o quê? Ele voltou à Judéia pelaquela família. Ele voltou à Judéia pela vida de Lázaro, de Marta, de Maria, mas além disso, ele volta à Judéia para fortalecer a fé dos discípulos. Olha que incrível! Não sei se você já pensou sobre isso, mas muitas vezes em debates dentro da universidade, né, com outras pessoas, né, que falavam assim, quando o Senhor me resgatou, né, quando eu já era um ex-ateu, muitas pessoas falavam assim: cara, mas a Bíblia, né, ela é muito bem arquitetada. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, inclusive um dos maiores advogados, né, do final da década de 50, né, 1953, o cara era um magnata nova-iorquino, viu, Mohamed? Ele disse assim: eu vou provar que a Bíblia, na verdade, é uma narrativa que eles se macumunaram e escreveram. Para encurtar a história e te dar spoiler, esse grande advogado nova-iorquino se tornou um dos maiores apologetas da sua geração. Porque ele começou a estudar o Santo Evangelho e ele começou a perceber: Pedro foi o fanfarrão que negou. A Reca, o núcleo, todo mundo sumiu quando Jesus foi capturado. Só poderia ter acontecido alguma coisa entre a morte do nosso Senhor e a ascensão que mudou todas as coisas.
O nosso Jesus, ele apareceu corporalmente aos discípulos, aos apóstolos. E Pedro, o mesmo Pedro que negou a Jesus, o Pedro era o bichão, né? Pedro pegou a espada, cortou a orelha de Malco. Pedro era o primeiro a falar. Pedro foi o que saiu do barco e falou assim: Jesus, me chama que eu vou andando nas águas. Pedro era o bichão, né? O bichão da goiabeira. Foi o primeiro que fugiu. Quando o galo cantou a terceira vez, Pedro caiu em si e chorou amargamente. E nesse momento aqui, Gladys, Jesus está dizendo assim: eu vou voltar para a Judéia, eu estarei em risco, mas vejam uma coisa, eu estou fazendo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vocês saibam que eu sou discípulos. Os caras que estavam ao lado de Jesus. Olha Tomé dizendo assim: tá bom, você é o nosso mestre, Jesus, então vamos voltar todo mundo, vamos lá morrer juntos. Jesus olha para ele assim e fala assim: meu Deus, Tomé, ô Tomé, você faz parte, você está no colégio apostólico. Olha como o Senhor ele é zeloso. Olha como o Senhor ele nos ama de uma forma tal, como ele cuida da nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus ele toma o caminho de volta. As duas irmãs, todo mundo lembra de Marta e Maria, né? Uma muito ativa, fazendo as coisas de casa, e a outra desfrutando de Jesus. Todo mundo lembra dessa história. E aqui no contexto diz que Marta e Maria correm até Jesus. E elas dizem assim: Jesus, se tu estivesses aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. Jesus, se estivesses aqui, certamente Lázaro estaria vivo. E Lázaro era alguém a quem Jesus amava muito. Eu queria que vocês voltassem comigo, entendendo o contexto, né, sobre agora, quando o Senhor ele conforta Marta e Maria. No verso 17, capítulo 11, no verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia o quê? 4 dias. Não tinha o que dizer, irmão. Não tinha o que dizer. Eu sempre digo assim: se você não crê no Senhor Jesus, sendo honesto intelectualmente, né, o grande Júlio César, né, o grande imperador romano, tem menos citações históricas, viu, Mohamed? O grande imperador romano, o César Augusto, tem menos citações históricas comprovadas historicamente e antropologicamente do que Jesus. O nosso Senhor Jesus. E aqui, no verso 17, ele diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. O Senhor disse: eu vou provar para vocês. Lázaro ele não tem a possibilidade, né, histórica, retórica, que os hebreus falavam, de que até 3 dias a morte poderia ser revertida. O Senhor disse assim: vamos esperar até o 4º dia. Há tempo para tudo. É como se o Senhor quisesse dizer assim: confie mais em mim do que nas estatísticas. Confie mais em mim do que nas prerrogativas. Confie mais em mim do que na temporalidade. O Senhor esperou 4 longos dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Aqui entra um dado fantástico que às vezes pode passar desapercebido por nós. Eu não sei se vocês sabem disso. Quem aqui já ouviu falar das carpideiras? Todo mundo já ouviu falar das carpideiras? As carpideiras eram mulheres judias que iam lamentar. Até hoje existe essa tradição. Elas iam até o local de funeral para lamentar. Elas iam para chorar. E aqui há um detalhe. Provavelmente, Lázaro, Marta e Maria faziam parte de uma família em ascensão profissional, em ascensão econômica. Era uma família benquista. Porque diz que muitos judeus de Jerusalém, da alta sociedade judaica, saíram de lá e foram até a casa de Lázaro, Marta e Maria. Aqui há uma coisa que fala contra a presença de Jesus nesse lugar. Muito provavelmente haveriam muitos doutores da lei, aqueles que eram contrários a Jesus, e mesmo assim ele não se importou. Olha que incrível, o Senhor ele enfrentou aspirações de morte, ele enfrentou momentos de angústia contra a sua própria vida, mas em favor de nos ensinar, de ensinar aos discípulos e de amar aquela família, de amar Lázaro.
de fazer com que Lázaro ressuscitasse para a glória de Deus Pai. Olha que incrível isso. E disse, olha, 4 dias ele voltou a Betânia. No verso 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Marta foi a primeira, né? Marta sempre ativa. E Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Olha que incrível. Marta respondeu, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Eles criam em Jesus. Como nós, às vezes, cremos em Jesus, mas não cremos em Jesus como nosso Salvador. Marta, nesse momento, ela está dizendo assim, Jesus, eu sei que o Senhor é como um curandeiro especial. Eu sei que um dia, quando nós estivermos no seio do pai Abraão, nós ressuscitaremos. Mesmo as pessoas que andaram muito próximo de Jesus, duvidaram dele. Olha que doideira! As pessoas andavam com Jesus. Marta viu Jesus fazendo prodígios, sinais, maravilhas. É por isso, irmãos, que eu me atrevo a dizer com muito temor e tremor, nós pedimos grandes sinais, maravilhas, cegos sendo curados, pessoas coxos andando, isso tudo pode acontecer, vocês sabem que eu estou vivendo na minha família, né? De como a mão do Senhor tem derramado cura sobre a minha casa, assim, de uma forma poderosa, que às vezes a medicina fica em convulsão, sem entender o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor, Ele nos ama e que Ele é o mesmo hoje, será eternamente, eu sei disso. E nós pedimos sinais e maravilhas. Marta havia visto Jesus fazendo grandes coisas, mas ainda assim ela diz assim, não, Senhor, tá bom, um dia nós ressuscitaremos. Jesus está dizendo assim, não, Marta, você não está entendendo. Eu não sou uma espécie de curandeiro. Eu sou o Deus de todas as coisas. Marta, confia em mim, Marta. Eu sei quem sou, Marta. Jesus está olhando para Marta e está dizendo, você verá o que há de acontecer com Lázaro para a glória de Deus. Essa foi a primeira irmã. A segunda irmã disse-lhe Jesus, ele olhando para Marta, Jesus ainda diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, que és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. No verso 28, depois de dizer isso, ela foi para casa e chamou Maria à parte e disse-lhe, o mestre está aqui e está te chamando. Maria ela era mais recatada. Nesse momento, Maria vai até Jesus. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi correndo ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado no povoado deles, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, aqueles judeus, as carpideiras, as pessoas influentes que foram consolar Maria e Marta, né, viram que ela saiu correndo. Então, eles saíram rapidamente com ela, supondo, né, que ela tinha ido ao sepulcro para ali chorar. No verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em seu coração, ele perturbou-se. E aqui no grego há uma conotação fantástica. Quando Jesus ele se agita, nós não estamos falando de uma espécie de teatro cósmico. O nosso Senhor, ele naquele momento, ele teve compaixão, ele olhou para aquela família, apesar de saber que poderia vencer a morte a qualquer momento, irmãos. O Senhor, ele olha para Maria, principalmente para Maria, e ele se agitou. O seu coração foi moído. Sabe que a Bíblia fala da hematosudorese, naquele momento de agonia em que o Senhor, ele sangrou pelos poros de suor.
E a medicina por muito tempo disse que não era possível. Até que um grande cirurgião inglês fez um artigo científico, a anatomia da morte de Jesus. E a medicina hoje comprova que muito que a Bíblia já falava há muito tempo é real. Acontece, nós não estamos falando de um teatro cósmico. O nosso Senhor Jesus, ele se compadece de nós, e Hebreus diz que nós não temos um Deus que não nos conhece. Um negócio meio etéreo e distante, não é. O nosso Jesus, ele é o nosso amado Pai, ele nos conhece na nossa matéria mais íntima, nas coisas que talvez outras pessoas não saibam. Jesus, ele não só nos conhece, como ele se compadece de nós. Por isso que ele é chamado de o Pai amado. Por isso que ele é chamado de Abba, Paizinho querido. Nós precisamos entender que Jesus não é um conhecimento, um conjunto de regras, de práticas. Ele é o Filho encarnado de Deus, ele é o próprio Pai, ele é aquele que nos assiste nos dias mais difíceis, nos dias bons. Ele está conosco e o Senhor nos chama a vivermos um relacionamento íntegro, inteiro com Ele. Isso é fantástico, porque Jesus está dizendo aqui, olha para Maria e fala assim, ele se agitou no espírito e se perturbou. Nada perturbava o nosso Senhor, senão o sofrimento daqueles a quem ele amava. Nada tirava o Senhor do sério, do prumo. Quando os caras da guarda real cercaram Jesus, Pedro catou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus olhou para ele assim e falou assim, Pedro, quem você acha que você é, Pedro? Não foi que Jesus ficou com peninha. Jesus olhou para ele assim, Pedro, quem você acha que você é, Pedro? Eu sou o Senhor de todas as coisas. Malco, toma sua orelha aqui de volta no lugar. Eu sei a que vim, eu sei em quem tenho crido, eu sei qual é o propósito da minha vida. A minha pergunta para você é, num dia bom ou num dia mau, você é levado como ondas, né? Como uma criança que é levada de um lado para outro, é o que Paulo diz, ou você está firmado na rocha. Cara, estou no melhor dia da minha vida, estou bombando, estou no auge, mas eu estou firmado no Senhor. Eu sei quem sou nele. Estou no pior dia da minha vida, nunca passei por tanta dificuldade, mas eu estou no Senhor, firmado nele. É isso que Paulo nos diz. Eu sei estar em dias de bonança, de fartura, sem passar por dificuldades, pois tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que nós somos formados no Senhor em esperança. Nós precisamos colocar o nosso coração na esperança do Senhor. Nós precisamos estar firmados nele. O Senhor é a ressurreição e a vida. Lázaro ainda não tinha sido ressuscitado. Todo mundo está comigo? Lázaro não tinha sido ressuscitado. Lázaro estava lá ainda. O Senhor não tinha mandado remover a pedra. Lázaro estava lá. Nós precisamos ter esperança no Senhor. Pôr o nosso coração no Senhor. Por mais difícil que possa parecer a situação, a nossa vida, ela está firmada nele. Depois de tanto tempo, né, a Harvard Medical School falou que, por exemplo, quando você tem... Eles fizeram dois grupos. Um grupo controle, né, e outro grupo, né, que a gente chama sempre de estudo duplo cego. Então, um era embebido por cristianismo, as pessoas falavam de Jesus, as pessoas falavam sobre fé, puramente sobre fé, e outro que não tinha um contato com capelães, por exemplo. E o que se constatou nos estudos é que aquelas pessoas que estavam ligadas à fé, que punham seu coração em Deus, tinham desfechos extremamente favoráveis em comparação ao grupo controle. Olha que incrível, irmãos! O Senhor tem nos chamado a vivermos de fé em fé, colocar o nosso coração nele. Escuta uma coisa, você não vai me ouvir falar a história da carochinha aqui de que a vida é fácil, né? Alguns estão recuperando estudos platônicos, falando sobre Sócrates, para falar de que nós precisamos viver como os estoicos, precisamos ser firmes, fortes.
O Senhor fala isso há muito tempo, queridos. Quantas vezes nós já ouvimos falar? O Senhor diz assim, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor tem nos chamado a vivermos com maturidade, com esperança nele. Quando nós pomos o nosso coração nele, o dólar pode cair, o Bitcoin pode despencar, o governo pode fechar as fronteiras, nós estaremos firmados no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos sustenta, irmãos. Amém, queridos? Então, a primeira coisa, o Senhor nos chamou e nos formou para nos dar esperança, vida. A segunda-feira não pode ser uma... Ai, bicho, segunda-feira, meu Deus, putz, chegou a segunda-feira, vai dar um loop de novo. Assim, é segunda-feira, eu ponho o meu coração no Senhor, a minha esperança nele. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele não nos dê somente mais dias de vida, mas para que o Senhor acrescente vida aos nossos dias, ao nosso presente. Nós precisamos viver o coração pondo nossos olhos no Senhor, fitos nele, que é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Amém? Primeira coisa é, tem esperança. O Senhor olha para aquelas irmãs e diz a elas, tenham esperança, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela disse para o Senhor, sim, eu creio. Depois de falar com Maria, Jesus ele agitou-se no espírito e perturbou-se. O Senhor ele cuida de nós. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no coração é que nós somos formados e o Senhor nos cuida. O Senhor derrama graça sobre nós. Nós somos formados para cuidar, para sermos arautos de esperança. Que você saia daqui hoje com um coração esperançoso, firmado no Senhor. Melhor definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. É isso que Hebreus fala. A segunda coisa que eu trago para vocês, irmãos, é que o nosso Senhor, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos abraça nos dias mais difíceis da nossa vida. Nos momentos de luto. Não é à toa que, por exemplo, quando Eclesiastes diz que há muito mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Eu não sei se você já se deparou com essa realidade. O fato de entendermos que nós somos finitos põe o nosso coração no lugar de dependência do nosso Senhor Jesus. Imagine que quando o Senhor ele me resgatou, né, você já sabe dessa história, eu estava estudando para uma prova da faculdade, e o Senhor veio e me resgatou, e quando eu caí em mim mesmo, como se as escamas dos meus olhos fossem tiradas, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar porque eu me achava um nada. Porque imagina que o Criador dos céus e da terra, eu estava por acaso estudando o cérebro. A gente já pisou na Lua, a gente já mandou satélite em órbita, dezenas de centenas. A gente já tem GPS, a gente já tem IA, mas ninguém ainda entende muito bem como que uma massa toda entrecortada por giros e símbolos, uma massa amorfa, consegue fazer essa proeza. Eu estou falando para vocês, sai da minha boca uma onda mecânica, bate no seu tímpano, vibra, gera um pulso elétrico e você consegue saber se eu estou falando em português, italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, Guten Morgen. Olha que incrível, o Senhor que nos ama, mesmo sendo tão grande, Ele se importou com uma família enlutada. Irmãos, vocês conseguem entender que Jesus, Ele desce do alto de sua glória e se importa conosco? Primeira coisa é ter esperança. O Senhor, Ele sabia, todo mundo concorda comigo que o Senhor sabia que ia ressuscitar Lázaro? Todo mundo concorda? Sim. Ele não desprezou o luto daquela família. Ele poderia ter chegado assim, quebrado a banca, todo mundo aí, ó, vou ressuscitar Lázaro. Acabou a história, ninguém chorando aqui não. Vamos, levanta aí as carpideiras, todo mundo vaza, pega seu pãozinho, vai para Jerusalém, some daqui. Ele olhou para Maria
E quando ele olha para Maria, a Bíblia diz o quê? Que ele se perturbou. Bicho, eu não sei se você entende, mas isso é quase como uma convulsão cósmica. É como se a Terra, ela trocasse o seu eixo. Eu não sei se você sabe, mas se o eixo da Terra ele não fosse exatamente como é, numa órbita elíptica, seria impossível ter vida na Terra. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Todo mundo está comigo, todo mundo concorda. Jesus ia ressuscitar Lázaro, irmão. Ele poderia ter chegado e falado assim, vamos parar aqui. Lázaro, vem, meu filho, vamos acabar essa bagunça. Lázaro, vamos sobreviver, vamos renascer, venha. Não, Jesus ele olhou para Maria e se agitou. E em seguida, é um versículo famoso de João 11. Acompanhe comigo, olha o que aconteceu. Jesus ele se importa conosco com um amor fraternal, paternal. Jesus olhou e disse assim, onde o colocaram? Vem e vê, meu Senhor. No verso 34, responderam eles. E no verso 35, você pode dizer para mim o que é o verso 35? Jesus o quê? Jesus chorou. O bicho é de arrepiar, irmão. Jesus chorou, ponto. Jesus chorou, essa é a frase. Não tem Jesus chorou e logo foi tarará, tarará. Jesus chorou porque havia tarará, tarará. Não. Mohamed, o versículo é assim, João 11:35. Jesus chorou. E no grego aqui, dakrio, é um choro, não é um choro de tristeza ou de remorso, mas é um choro de fúria. É como se Jesus olhasse para o fruto do pecado, o fruto do pecado sendo presente ali na vida de Lázaro, e ele chorasse de fúria. O Senhor daquilo, ele chorou profundamente, ele chorou de uma forma que ele olhava inconformado com o fruto do pecado sobre a vida de Lázaro. Mas o Senhor, ele chorou. Ele se compadeceu da dor daquela família. Ele olhou e ele disse assim, meu Deus, aquele a quem amo está padecendo como fruto do pecado da humanidade. E em seguida acontece o incrível. Então, os judeus disseram, veja como ele o amava. O Senhor daquilo. O Senhor chorou tão profundamente que as pessoas que estavam ao redor olharam e falaram assim, caramba, Jesus amava Lázaro de verdade, bicho. Jesus amava de verdade. E aqui em seguida, eu quero já ir para os finalmente e aplicações. Alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E Jesus, olha só, eles estavam perguntando assim, Jesus estava chorando. Jesus estava ali compadecido naquele momento e perguntou assim, mas Jesus, você curou o cego? Por que você deixou Lázaro padecer? Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, a irmã de Lázaro, do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz o quê? 4 dias. Era impensável tirar aquela pedra depois de 4 dias. 3, talvez. Vamos pensar no caso. Mas 4, estado de decomposição. Disse-lhe Jesus, eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse como um brado, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram,
creram nele. Amém, irmãos? Amém. Eu queria chamar o nosso querido Gilead, vou falar Gladys. Eu queria que vocês entendessem, irmãos, que a primeira coisa é que Jesus ele gera, nós somos formados para vivermos de esperança, para gerarmos também esperança nos outros. Que nós somos formados pelo Senhor para nos momentos difíceis vivermos o luto, abençoarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor. Jesus poderia ter sido ali insensível, de certa forma, e ter dito assim: eu vou ressuscitar Lázaro. Por que vocês estão chorando? Jesus, ele chorou amargamente, não de remorso, mas chorou de fúria. Porque às vezes nós vemos pessoas que a quem amamos padecerem por conta do pecado, por estarem longe do Senhor. E Jesus nos chamou a sermos arautos de esperança. E no final, o Senhor ele aponta para a glória futura. No final, o Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu não sei se você entende isso, mas nós somos finitos, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Mas talvez amanhã eu não esteja. Isso é uma realidade palpável, da qual não podemos escapar. Essa é uma realidade. Por isso que Jesus ele tem nos chamado a olharmos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Conheça o coração do Senhor. Põe a sua vida nele, nos dias bons ou nos dias maus. Ponha seu coração no Senhor. Não deixe que nenhum dia a mais passe da sua própria vida sem que você diga assim: eu quero viver para Jesus. Cara, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero estar mais próximo desse Jesus. Não deixe que nem um dia, nem um minuto a mais da sua vida você esteja vivendo sem a esperança que só o Senhor pode derramar sobre a sua vida. Seja você onde estiver hoje. Aquelas irmãs, elas estavam condoídas. Elas choravam pela perda, pelo remorso. E Jesus, com a sua mão de graça e poder, vem sobre aquela família e dá vida a Lázaro. Só que aqui há uma coisa poderosa que às vezes nós perdemos o tino, que a gente perde o fio da meada. Precisaram tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Todo mundo está comigo? Tiraram a pedra. Quando Lázaro ele sai do túmulo, como que Lázaro saiu, gente? Lázaro saiu com as mãos e os pés enfaixados. E Lázaro, depois de alguns anos, naturalmente, biologicamente, morreu. Jesus ressuscitou Lázaro naquele momento. Precisaram tirar a pedra de Lázaro, do túmulo de Lázaro. Precisaram tirar as faixas das mãos e dos pés de Lázaro, do rosto. E depois, biologicamente, Lázaro se foi. Naquele momento, o Senhor ressuscitou Lázaro para que as pessoas crescem, para que aquela família fosse consolada, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas há na história da humanidade um momento em que a pedra foi removida. A pedra rolou. Há um momento em que o sudário, quando olham para dentro daquela gruta, daquele sepulcro, as roupas estavam como se nunca estivessem sido usadas, em ordem. Ninguém precisou tirar. Nosso Senhor, Ele, de uma vez por todas, venceu a morte. Jesus ressuscitou.
Ele ressuscitou e naquele dia a morte foi vencida. De primeira vez e de uma vez por todas, Jesus declarou vida sobre nós, apontando para a esperança da glória nele. Ele venceu a morte, mas ele não venceu a morte só mais uma vez. Ele venceu para sempre. Jesus, ele veio sobre nós. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos castigos. Aquilo que nos traz a paz, aquele pecado que nos tirava a vida, o Senhor levou sobre si. E Ele nos deu vida. Eu queria que aí no seu lugar você ficasse de pé. Nós vamos participar desse momento. E esse é um momento de arrependimento. Esse é um momento em que, no nome poderoso de Jesus, nós viemos à mesa do nosso Senhor. A palavra do Senhor é clara. Aquele que comer e beber do pão, que busque discernimento da sua própria vida, que peça perdão ao Senhor de pecados. Antes de virmos à mesa do Senhor, declararmos quem é Jesus. Nesse momento você pode, enquanto os irmãos cantam, você pode abrir o seu coração para Jesus. Mas fale de uma forma visceral. Converse com o Senhor, aquele que te ouve, o seu Pai. Abra seu coração. Peça perdão, peça misericórdia, peça ajuda. Vamos cantar juntos essa música. Louve ao Senhor aí no seu lugar. Se viu alguém igual, nunca se viu um Deus além, servo ungido que deixou coroa por amor, mostrou-se o reino eterno, a tumba está vazia, nada o deteve, Cristo já venceu, mostrou-se o reino eterno, a tumba está vazia, nada o deteve, Cristo já venceu. No Calvário, ergueu meu Salvador. No Calvário, pagou todo o pecado. Nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. Se do céu então subiu aquele monte pra morrer, em um madeiro padecer, para enfim o véu abrir. Ele é a resposta para a nossa vida. Nos trouxe o reino eterno, Vem aí. está Ele venceu a morte naquele dia. nada o deteve, Cristo já venceu. Nos trouxe o
Entendendo esse amor do Senhor que venceu por nós naquela cruz, que ao terceiro dia deixou aquele sepulcro de José de Arimateia vazio. Eu queria, antes de participarmos da mesa do Senhor, perguntar se alguém aqui no nosso meio hoje que quer, com o sinal de suas mãos, enquanto a igreja ora, entregar sua vida a Jesus. Eu quero poder orar por sua vida. Esse é o momento em que você se coloca diante do Senhor. Se você quiser, me procura. Saiba que a casa do nosso Senhor há muitas moradas. E Ele tem chamado a muitos para fazer parte. Vou fazer pergunta mais uma vez, eu quero orar por sua vida. Glácio, vem orar comigo aqui, Glácio. Louvado seja seu nome. Louvado seja teu nome, Jesus. A sua vida do Mohamed, Senhor. Nós entregamos a vida do Mohamed e agora, Pai, em suas mãos, Jesus amado. Poderoso Deus, acolhe, Pai, Jesus. Acolhe a alma, o coração, Pai, do Mohamed, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida dele, Pai. A sua vida, o seu coração em suas mãos poderosas, Jesus amado. Derrama graça sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, hoje é dia de festa nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado, Jesus. Jesus te ama, Mohamed. Amor te foi mais Te amamos, Mohamed. Jesus.
e do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: façam isso sempre em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Momentos como esse do nosso querido Mohamed hoje são momentos que mantêm a igreja do Senhor viva. Hoje, como foi lindo, a gente vinha chegando com as estantes do Kids que nós ganhamos, e eu vi ao longe, Gladson estava logo cedo, passou e foi dar um abraço. A irmã Jane passou ferro hoje de uma forma muito zelosa e presenteou o nosso querido irmão. Tati passou da padaria e falou assim: Mohamed, que alegria poder ter visto esse nascimento acontecer aqui, irmão. Orem por a vida do Mohamed, orem por a vida dele. Glória a Deus que nós, assim como a irmã Tati, a irmã Jane hoje, o Gladys, puderam abraçá-lo, que nós possamos fazer isso com mais pessoas ao nosso redor. Talvez ele tenha sido tão impactado pelo Evangelho de Jesus, não por nós, não pelos atos de serviço dos meninos, mas como arautos do Senhor, ele encontrou a Jesus. Talvez depois de quanto tempo ninguém tinha passado e falado com ele. Talvez ele tenha saído daqui impactado, sem entender o que aconteceu hoje. Ore por a vida do Mohamed. Se coloque na posição de ser alguém que abençoa a vida dos outros, irmãos. Queria chamar o Gladys aqui comigo para esse momento. Nós vamos participar da ceia do Senhor, irmãos. Coloque seu coração diante dele agora. Que a cruz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façamos todos. Em memória do Senhor, irmãos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim, porque sempre que comerem e beberem deste pão, deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, em nome do Senhor Jesus, até que ele venha, em memória do Senhor, glorificando o seu sacrifício por nós na cruz, participemos todos como igreja de Jesus. Você pode abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor? Glórias sejam dadas ao nome poderoso de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Não há o que dizer, Senhor. Não há, Pai, não há palavras para expressar, Pai. A palavra do Senhor diz que quando uma alma entrega a vida ao Senhor, há festa nos céus, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo que vimos aqui hoje. Nós queremos te agradecer por a vida dessa igreja. Quantas vezes Gladson, outros irmãos, André, Gilead, dizem: essa igreja é resposta de oração.
Irmão, você é a resposta de oração na vida de muitos Mohammeds. Essa igreja é resposta de oração na vida de muita gente na cidade de São Paulo. São 13 milhões de pessoas nesse raio de 35 quilômetros. E o Senhor tem nos chamado, irmãos, a vivermos para a glória dEle no nosso trabalho, aqui na igreja, olhando para quem está do lado, ao lado. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por sua graça derramada sobre nós. Nós te agradecemos pelo seu amor, Pai, que nos acompanha. Obrigado, Pai, porque hoje foi um banquete, Pai, em que o Senhor, Pai, ressuscitou Lázaro, mas apontou para a ressurreição, aquele dia em que o Senhor venceu a morte. Obrigado, Jesus, por quem és. Obrigado porque se importas com José, as Marias, com o Jonathan, Senhor. Obrigado por mais, Pai, humildes. O Senhor nos ama, Pai, sobremodo. Obrigado, Jesus. Queria que agora você pudesse, irmão, orar por a vida daqueles que ainda não encontraram Jesus, não foram achados. Ore hoje especificamente também pela vida do Mohammed. Certamente hoje é um passo de uma vida que se inicia com muitos desafios. Que você como igreja, que eu como igreja, possamos estar à disposição de mais irmãos que venham a essa comunidade. Hoje, mais uma alma foi liberta das mãos do inimigo, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus. Tu que és o Deus, Pai, o Rei dos Reis. Nós colocamos a vida, Senhor Jesus, daqueles perdidos, Pai. Nós oramos por São Paulo. Aí no seu lugar, ore por São Paulo. Ore por a vida daqueles que estão na sarjeta. Ore por a vida daqueles que estão perdidos em adultério, em fornicação. Senhor, ore por a vida daqueles que, como a mulher samaritana, às vezes estão perdidos na vida, para que sejam encontrados por Jesus. Ore por a vida daqueles que agora estão enfermos em leitos de hospitais, para que o Senhor derrame cura para a glória dEle, para que o Senhor alcance a muitos. Ore pela sua própria casa agora, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Ore por aqueles que estão dentro do seu próprio lar. Coloque diante do Senhor a sua semana, a sua vida. Peça ao Senhor que te liberte das amarras do pecado e que gere vida sobre você. A cruz está vazia, Pai. Nada pode te deter. Nem a dor, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos terminar cantando essa música juntos. Calvário, perdeu meu Salvador no Calvário. Aleluia! O pecado, nem a dor, nem a morte foi mais forte. Nada! Jesus ressuscitou o Calvário, perdeu meu Salvador no Calvário, pagou todo o pecado, nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, irmão! Aleluia! Aleluia! Sabe, sexta-feira a gente teve uma reunião e a irmã Cléia vai criar um material bem visual, vai ficar bem legal.
Mas a gente falou um negócio interessante, né? Vamos colocar a data, 2026. Essa igreja, irmãos, ela nasceu no dia 21 de janeiro de 2024. Alguns estavam lá no primeiro dia. Eu não sei se vocês entendem isso. Muita gente passou nesses 2 anos. Muita gente passou. E eu recebo mensagem ainda de pessoas dizendo assim: pastor, o meu casamento foi abençoado naquele ano que eu fiquei. Eu moro hoje em Fortaleza, mas eu sou fruto do que vocês são como igreja. Outro foi embora assumir um cargo e diz assim: cara, eu tenho saudade de abraçar os irmãos, de viver igreja, de ser pastoreado com a santa palavra. Você e o Gladson pregando. De poder abraçar os irmãos. E eu queria deixar essa palavra agora como uma palavra pastoral sobre a sua vida. Você que está aqui agora, você que me ouve. Essa semana eu tive alguns aconselhamentos durante a semana. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre esse lugar ser um oásis. Resposta de oração, irmão. Isso que aconteceu aqui hoje. Isso que aconteceu aqui hoje é algo, ô Gladson, que não vai sair da minha memória, irmão. Se você entende, mas Igreja de Jesus é isso. Eu queria lhe desafiar nessa semana de Quaresma. Faça os devocionais todos os dias. E ore por a vida de uma pessoa. E até o final da Quaresma nós temos 2 domingos. Temos o domingo que vem e temos o domingo de Páscoa. Que teremos um domingo diferente. Né? Então, convide pessoas. Traz amigos do trabalho. Vai ser muito legal. Né? Vai ser muito legal com arte, com uma palavra especial. Nós rogamos que Deus possa encher este lugar. Mas não encher para a glória própria. Para que a gente diga, a oração da irmã Jane está surtindo efeito. A pregação do Gladson tem sido uma potência do Senhor. Não. Esse louvor está cantando maravilhoso. Que coisa linda. Isso tudo são consequências de vivermos para a glória do Senhor. Eu queria que tudo isso acontecesse, servindo com qualidade, com um coração entregue, amando as outras pessoas ao redor, para que vidas sejam libertas da condenação eterna, irmãos. Nós não estamos falando sobre números. Você não vai me ver tirar um guti aqui do pé e leiloar. No máximo eu vou pedir para você adotar uma criança e abençoar com roupas, com uma família, com cestas básicas. Ore por essa igreja, irmão. Ore pelo que o Senhor está fazendo. E é poderoso. Depois dos desertos, o Senhor gera bonança, gera vida, frutos a 100, 120 por 1. Faça parte disso. Ore por essa igreja junto com a irmã Jane. A irmã Jane ora por 50 pessoas, certeza. Talvez nominalmente. Coloque isso diante de Deus durante essa Quaresma. Ore por essa igreja. Ore por as famílias. Ore por a vida dos nossos irmãos que estão no louvor. Como é bom, irmãos, poder vê-los adorando e poder daqui de baixo elevar as mãos e adorar ao Senhor. Não sei, detalhes, né? O zelo do Alan tocando violão. O zelo hoje do QR Code. Eu vi o QR Code, bem bonitinho. Como é bom servirmos juntos. Glória a Deus por isso. Eu queria poder abençoar a sua vida. Eu poder orar por você agora. Orar por essa igreja que é de Jesus. Pai, essa igreja, ela é sua. Isso não é uma novidade, Pai, mas nós queremos declarar, juntamente com os nossos irmãos, essa igreja
A cidade Viva São Paulo foi plantada aqui pelo Senhor, Pai. O Senhor tem levantado líderes, Pai, poderosos, amorosos, servis, que amam ao Senhor, amam a sua família e amam pessoas. Agora, Pai, em nome de Jesus, como servo do Senhor, eu quero te orar, Pai, pela vida de cada um que está aqui agora, Pai, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove o nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, por quem és. Nós te agradecemos porque hoje, Pai, o Senhor, Pai, resgatou uma vida. O Senhor, Pai, porque sem o Senhor nós nada poderemos fazer, Pai. Nós poderemos nos emocionar, nós poderemos chorar, mas só quem gera vida em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E nós queremos, Pai, agora na autoridade do seu próprio nome, Jesus, nós queremos orar por a vida daqueles que estão aqui hoje, Pai, incluindo o Gabriel, Pai, o Mohamed, Pai, todos aqueles, Pai, que estão aqui, Pai, que ouviram da santa palavra do Senhor, de quem és, Pai, de que mesmo chorando e se compadecendo das nossas dores, Tu és aquele que venceu a morte, Pai. Obrigado. Louvado seja seu nome, Pai, porque o sepulcro não te encerrou e a cruz foi vencida e a graça do Senhor se espalhou, chegou até nós, Pai, e tem transformado a cidade de São Paulo, Senhor. Nós entregamos a cidade de São Paulo em suas mãos, Pai. Nós entregamos o nosso coração, a nossa família, os projetos que tens, Pai, para nós, para essa comunidade, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui com uma pedrinha, todos juntos, construindo, Pai, para abençoar vidas. Qual é o preço de uma alma, Pai? É impagável. Na verdade, o Senhor já nos comprou naquela cruz. Obrigado pelo seu amor, Deus. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pelo presente que nos destes hoje, Pai. Nem a dor, diga. Nem a dor, nem a morte foi mais forte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. Amor de Deus, que a graça salvadora, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você agora, com a sua família, hoje e para todo sempre. Todos dizem amém. Amém. Aplauda o Senhor em seu lugar, irmão. Aleluia. Deus abençoe. Dê um abraço a quem está do seu lado. Netinho, que alegria te ver com o Miguel.